A internet inventa história falsa o tempo todo. Todo dia aparece alguma teoria, alguma creepypasta nova ou algum vídeo dizendo que tem um segredo gigatônico escondido em algum jogo. No dia seguinte você já nem lembra mais qual foi a lenda inventada dessa vez. Só que algumas histórias são diferentes. Herobrine, Polybius, Slenderman, Leviathan, Backrooms. Você pode passar anos sem ouvir falar delas e de repente elas simplesmente aparecem de novo. Só que todo mundo sabe que essas histórias são falsas, então por que elas ainda continuam vivas? E a resposta mais óbvia é que essas histórias eram boas. Talvez fossem tão assustadoras, tão criativas ou tão bem construídas que conseguiram sobreviver ao próprio tempo. Só que outra coisa mais óbvia ainda é que não, essas histórias não são boas e eu acho um absurdo alguém falar isso. Existem milhares de histórias da internet que são muito mais complexas, mais bem produzidas e, sinceramente, melhores. Algumas têm roteiro, personagens, mistérios e um final definitivo e, mesmo assim, quase ninguém lembra delas. Enquanto isso, uma história sobre um boneco sem olhos no Minecraft continua aparecendo mais de uma década depois. Então, se o motivo dessas histórias terem sobrevivido há tanto tempo não é elas serem bem feitas, então qual é? Faz sentido você dizer que se uma história é boa, as pessoas vão continuar contando ela, só que quando você olha para essas lendas que são mais famosas, essa explicação começa a ficar um pouco difícil de defender. Por exemplo, a história do Herobrine parece que foi criada pelo seu irmãozinho de 8 anos. Existe um Steve sem olhos, ele aparece no seu mundo e fica observando você. Fim. É isso, o que? Você tava esperando mais alguma coisa? Polybius também não teve exatamente uma história elaborada. Era um fliperama misterioso envolvendo supostos experimentos do governo e alguns relatos estranhos. E pronto. Backrooms começou com uma fotografia, a foto de um corredor amarelo. Na época nem existia todo aquele universo de entidades, níveis e esse monte de histórias que apareceram tempos depois. Então fica difícil dizer que essas lendas sobreviveram porque alguém escreveu uma história incrível e bem pensada. Aliás, algumas delas nem sequer começaram como histórias. Nesse caso, a nossa primeira teoria parece ser bem fraca. Não era a história inteira que fazia essas coisas sobreviverem. Então, se não era a qualidade das histórias, então o que era? Já percebeu que essas lendas nunca precisaram criar um mundo estranho do zero? Na verdade, elas colocam alguma coisa estranha dentro de um mundo que você já conhece. Herobrine funciona porque aparece dentro do Minecraft, e Minecraft já era cheio de coisas que você podia encontrar sem nem sequer entender direito. Aquele mundo vazio e solitário do Minecraft por si só já era um lugar perfeito para te causar estranheza. Então, colocar um jogador sem olhos ali no meio não parecia que era completamente impossível. Polybius era só um fliperama e justamente por ser uma coisa muito comum para aquela época, a ideia de existir uma máquina estranha escondida em algum lugar parecia muito fácil de você imaginar. As Backrooms levaram isso ainda mais longe, porque elas não começaram logo de cara com os monstros e as criaturas bizarras, começaram com um simples e cotidiano corredor, um lugar tão normal que provavelmente ninguém prestaria atenção nele se não fosse por essa história. Essas histórias ficam interessantes porque você sabe que provavelmente é tudo mentira, só que o ponto aqui é que não parece que é uma mentira impossível. Elas são um tipo de história que você tenta não acreditar, mas sempre fica aquele incômodo de incerteza. Vai que... O problema é que mesmo que a lenda pareça possível, ainda tem gente que deveria conseguir provar que elas são mentira. Então, por que é que ninguém nunca conseguiu dar um fim nessas histórias? Se você já foi atrás da versão original de alguma dessas lendas, você percebeu que muitas delas não têm uma versão original que é exatamente definida, como uma história fechada com começo, meio e fim. Qual é a história do Herobrine? E a resposta é, depende de quem conta a história, porque em uma das versões ele era o irmão morto do Notch, em outra ele era um simples bug, em outra era um fantasma, em outra simplesmente um jogador que aparecia no seu mundo. Você procura uma resposta definitiva e encontra 1000 versões. O Slenderman começou com uma imagem criada para um concurso de Photoshop, só que depois desse concurso, outras pessoas começaram a inventar histórias sobre ele. E aí, como uma grande bola de neve, vieram vídeos, depois vieram jogos, depois surgiram mais relatos e principalmente mais versões do Slenderman. E isso tudo chegou ao ponto em que o personagem já não pertencia mais ao criador daquelas primeiras imagens. O caso mais evidente disso é o das Backrooms, porque a imagem original era só uma imagem. Depois
Do completo nada, alguém muito desocupado inventou um nível, e depois outra pessoa mais desocupada ainda inventou uma entidade, e mais outra criou uma regra, e assim esse negócio foi crescendo de uma forma absurda, porque a taxa de desemprego no Brasil é de um pouco mais de 5%, o que equivale a milhões de pessoas desocupadas. Tá, eu vou parar com a hipocrisia. E assim, a história vai crescendo cada vez mais e sem nem sequer precisar de um único autor escrevendo tudo. Você pode desmentir uma história fechada, mas não dá pra desmentir uma história que não para de mudar. Só que isso ainda não explica tudo, porque uma história que muda sozinha, sem ninguém fazendo nada, não vai chegar a lugar nenhum. Alguém precisa continuar contando ela. E é aí que mora a parte mais importante. O que as pessoas faziam logo depois de ouvir uma história dessas? Quando você ouvia falar no Herobrine, por exemplo, logo depois você estava curioso para pesquisar mais sobre ele. Depois você estava assistindo um vídeo e depois já estava dentro de algum fórum. Dentro desse fórum alguém dizia que era tudo mentira, queime a bruxa, e outra pessoa dizia que tinha encontrado uma prova. E aí aparecia mais alguém mostrando um print todo esquisito e medonho. E quando menos você percebia, já estava vendo um moleque de 14 anos cavando um buraco no Minecraft há 20 minutos para provar a existência de um boneco sem olhos. No caso do Mew, tinha gente tentando empurrar um caminhão porque alguém disse que o Pokémon estava escondido atrás dele. Lá em Endertown fez a gente ouvir aquela música procurando alguma coisa escondido. Polybius fez gente procurar registros de um fliperama que talvez nunca nem tivesse existido. E Backrooms pegou uma foto de um corredor completamente normal e transformou aquele lugar em alguma coisa que passou a parecer um pouco suspeita. Uma história normal termina quando você chega no fim dela, mas essas histórias não tinham exatamente um fim, porque sempre tinha mais alguma coisa para você procurar. Sempre faltava uma peça e sempre apareciam pistas novas. Então, como nasce uma lenda da internet? Talvez comece com uma mentira, mas a internet já tá cheia delas. Quase todas elas acabam sendo esquecidas, mas as que sobrevivem parecem ter essa coisa em comum. Elas deixam espaço para dúvida, para interpretação ou para alguém acrescentar mais alguma coisa. É legal dizer que esse tipo de história já existia muito antes da internet. Antes do Herobrine já existia o Pé Grande, e antes das Backrooms já existiam histórias sobre lugares estranhos. Antes do Slenderman já existiam histórias sobre criaturas que apareciam onde não deveriam. Não foi a internet que inventou esse tipo de lenda, ela só tornou muito mais fácil passar essas histórias adiante. Só que depois de tanto tempo sendo passadas adiante, essas histórias já não pertencem mais a ninguém. Talvez seja por isso que algumas mentiras conseguiram sobreviver por tanto tempo. Não porque alguém conseguiu convencer todo mundo de que eram verdade, mas porque, mesmo sabendo que provavelmente era tudo mentira, ainda assim alguém quis procurar. Tá, mas e se for verdade?